bem-vindos a mais um Multiversos. O Multiversos hoje, um bate-papo descompromissado sobre um cara que pode até não ver mulher, mas que pega muita gente. Pensa, bicho garanhão. Pensa. Demolidor, se duvidar, o maior pegador da Marvel. Bom, gente, o Demolidor foi criado devido à necessidade da Marvel criar um novo Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha bombou, fez sucesso com o Stan Lee, mas o estúdio precisava de algo novo. Então o Stan Lee e o Bill Everett, eles criaram o Demolidor com essa intenção, de criar outro personagem icônico para a Marvel. E você sabe, Stan Lee, nem precisa nem dizer quem é. Stan Lee, Dan Lee e Bill Everett, ele simplesmente criou o namoro, mas ele era uma grande cabeça dentro da Marvel. Agora o Demolidor, ele não teve só o dedo do StanLee e do Bill Everett, não. Também tivemos o dedo do rei Jack Kirby, certo? O próprio Steve Ditko, que também muito um pouquinho. Não, porque tem que ver que naquela época, não é como hoje, a criação era várias cabeças pensantes. Não foi só uma pessoa, não foi só uma dupla, não. Foram várias pessoas. E o que eu gosto no Demolidor é porque é o seguinte, a Marvel, diferentemente da DC, ela construiu seus personagens basicamente humanos. Humanos com defeitos, com falhas. Os grandes personagens da Marvel, eles vinham de acidentes, né? E o Demolidor, gente... Não ia ser diferente. Não ia ser diferente. Ele foi o segundo, se eu não me engano, personagem deficiente das histórias dos quadrinhos. Eu acho que o primeiro foi o Dr. Miyagi, é uma coisa assim... Ele foi o primeiro personagem da Marvel que sofria com uma deficiência, né? É verdade. E não só a deficiência dele. O Demolidor ele é um personagem bem, como é que eu posso dizer assim, denso. Porque, além de ter uma deficiência física, porque ele é cego, ele tem uma religião que é bem explícita, a religião católica. Além disso, ele tem uma profissão que é uma profissão bem difícil para um herói assumir. Católico? Advogado. Não, ó, eu vou falar uma coisa para gerar polêmica. Uma coisa que eu sempre gostei na Marvel, que ela sempre foi politizada. Sim. Por exemplo, Demolidor, ele trabalha com a ética, com os valores, coisa que a DC foi fazer isso bem depois. Agora, gente, não vá achando que as histórias do Demolidor eram extremamente politizadas, densas. Não, o Demolidor, ele não funcionou muito bem, não. O Demolidor, ele não chegou a fazer esse sucesso estrondoso, não. Em primeiro lugar, o uniforme do Demolidor, gente, era bem bizarro, né? Aquele uniforme amarelo. Eu acho que eu só consegui ver uma adaptação interessante daquele uniforme amarelo com o Tim Sale e o Jeff Lubb. Não gosto de Jeff Lubb, mas é problema meu. Sim, aquela série é muito boa. Aquela Demolidor amarelo. Isso, aquela série é muito boa. O Demolidor, ele sempre sofreu muito. E a revista dele, ela quase foi cancelada. No final da década de 70, no início da década de 80, mais no final da década de 70 mesmo, a revista do Demolidor, ela já é uma revista bimestral, gente. Ou seja, ela já estava para ser cancelada mesmo. Aí que surgiu um novo roteirista, um novo desenhista, no caso. No começo que queria se aventurar. Quem era esse cara? Quem é esse cara? Um jovem conhecido como Frank Miller. Apenas Frank Miller. Então, o editor da época disse assim, bom, você quer vai cancelar? Cara, o pior que pode acontecer, já vai acontecer, que é o cancelamento. Verdade. E simplesmente, o Frank Miller veio e reformulou o personagem de uma forma incrível. Ele já chegou com aquela liberdade, né? Olha, já testamos, já deu errado, tá fracassando e tal, então Frank Miller, vai lá, vê o que tu faz, vamos ver se tu resolve alguma coisa. E ele não só resolvia, ele inventou o Demolidor. Inventou outro personagem. Porque na parte do Stan Lee, do Bill Everett, era uma coisa mais voltada para o humor. Que é a coisa mais bem-humorada. O Demolidor ia muito. Tinha muita sacada, era bem-humorado. Os vilões do Demolidor era uma tristeza parte. Chinelo, né? Retalóide. Retalóide, o cara é um robô gigante. Homem roxo, né, cara? Homem... Pelo amor de Deus. Aí o que aconteceu? O Frank Miller, ele reutilizou um personagem criado pelo Mark Wolf e o Romita Senior, que é simplesmente um mercenário. Que estava esquecido na época, né? Estava abandonado. Sim. Ele e também o grande, o famoso, dono da Hell's Kitchen. Rei do Crime. Rei do Crime. O Rei do Crime era um personagem que ele já existia dentro da Marvel. Ele era vilão do Homem-Aranha, certo? Sim. Mas não, como ele funcionou bem como vilão dele? Vilão do Homem-Aranha não, tipo, ele é o vilão classe D. Cara, tem um rei do crime. E sempre assim, gente, aquela coisa urbana mesmo. Então ele pega o Rei do Crime, que é um vilão urbano, que domina Hell's Kitchen, que é a cozinha do inferno, né? Que é onde o Demolidor reside. Então assim, ele começa a envolver máfia também no quadrinho. Então ele começa a dar uma seriedade a mais pro quadrinho do Demolidor que antes você não tinha. Ele consegue trazer para as histórias do Demolidor aquele aspecto noir das histórias noir, com certeza.
E aquela sujeira que você via tão bem nos filmes do Martin Scorsese, como Taxi Driver. Aquela Nova York suja, mostrar uma coisa realidade, assim. Sim. Mas o Detroit do Robocop. Sim, isso. Aquele estilo. E sem dizer que também o Frank Miller, além de reformular totalmente o personagem, ele simplesmente criou uma personagem icônica, até hoje, no mundo dos quadrinhos, pra vida do Demolidor, que é Electra. Foi a primeira mulher bem escrita que ele fez. Sim, com certeza. Que é uma fêmea de que é forte, é decidida. Chegando nessa fase dos anos 80 do Frank Miller, nós temos, para mim, isso é uma opinião completamente pessoal minha, uma das melhores histórias em quadrinhos que eu já li, que se chama A Queda de Mordor, né? É pra todos. Todo mundo que leu, bota no top 5 da história da Marvel. Eu tenho um certo problema. Lógico, na época eu conheci como, quando eu li no informativo, eu conheci como A Queda de Mordor. Mas depois eu descobri que o nome dela era Born Again, né? Tipo, renascido. É porque você vê realmente a trajetória do herói, que todo mundo hoje fala é lugar comum, né? A trajetória do herói. Realmente o Demolidor, o Matt Murdock, ele vai ao chão mesmo. Ele vai pro subsolo, cara. Tem tanta coisa que acontece ali que ele já começa na pior. Não, o mais legal é que é o seguinte, o personagem, a história, a Queda de Murdock, ele começa assim, ele tá na pior, beleza. Mas ele é um grande advogado, ele é um herói, ele sabe que ele vai se erguer. Só que começam a acontecer determinadas coisas. Começa a fracassar em vários pontos, começa a fracassar na profissão dele, começa a fracassar com a religião dele, começa a fracassar até com ele como herói, ele começa a repensar, poxa, o que está acontecendo? E tudo isso por quê? Porque o maior inimigo dele descobriu quem é ele. Quem é ele, a identidade dele. Você imagina, eu sou um super-herói e descobre qual a minha identidade secreta. Não é qualquer pessoa, o pior vilão. É sério, se você ainda não teve a oportunidade de ler, a Salvat ela relançou, fez um encadernado muito bonito que você encontra facilmente em qualquer loja. E é uma história que eu acho que todo mundo tem que ler. Todo mundo que gosta de quadrinho, que gosta de uma boa história, tem que ler A Queda de Murdock, com certeza. Gente, A Queda de Murdock, ela veio antes de Batman certo? É a mesma equipe criativa, é o Frank Miller, é o Mazzucchelli, certo? O Mazzucchelli desenhando de forma magistral. Agora eu não sei, isso é uma opinião minha, tem muito de dedo do Frank Miller na arte do Mazzucchelli. É como se o Frank Miller tivesse feito um esboço e dito, Mazzucchelli, segue. Eu vejo muito do Frank Miller da arte. Porque ele acabou sendo o principal responsável pelo nome Demolidor, né? Então assim, ele não quis passar o bastão para qualquer pessoa. Então, assim, vai nesse caminho, mas segue por essa magia que eu tô dizendo. Faz com essa arte parecida. É tanto que, para recontar a origem do Demolidor, né, eles trouxeram quem? Frank Miller. Uma história excelente que é o Homem Sem Medo. Que é com Romitinha no seu auge. Você que assistiu agora recentemente a série do Netflix, procura Demolidor Homem Sem Medo, porque você vai ter muito da série. Né? O uniforme, inclusive, o uniforme da série foi tirado. Tem gente que estranha o Demolidor, com aquela faixa preta nos olhos. É normal isso nas HQs? Super. Gente, apesar daquele filme ter mostrado o Demolidor já desde o início com a roupa vermelha, nas HQs não foi tão bem assim. Ele já teve roupa amarela com estalinho no começo, depois o Frank Miller botou a seriedade, já foi com a roupa vermelha. Sim. E o Romita ele já foi com no Homem Sem Medo, ele já foi com aquele visual, uma certa preparação antes de chegar no uniforme. É uma coisa ninja. A origem do Demolidor nos quadrinhos não é muito aquela origem. Tá, ok, é um super-herói. O Frank Miller, não é assim. Esse cara, por que esse cara luta assim? Por quê? Esse cara foi treinado por quem? Ele introduz um personagem interessantíssimo pro cano de Demolidor, que é o Stick. Então, galera, depois dessa fase do Frank Miller, que foi espetacular, né, nós tivemos bem baixos, roteiros bem baixos, histórias complicadas, como os anos 90, só os anos 90 nos trouxe, né? Porque na década de 90... A famosa era Image. Nossa, você falou tudo, porque... Cara, na década de 90 o Demolidor usou uma armadura ridícula, cara. Parece que tem umas calhas aqui no ombro, cara. Não foi só o Demolidor também, não. A Era Image estragou a Era dos Heróis. O Demolidor ele foi ter um respiro de criatividade quando Joe Quesada ele começou a desenhar os arcos do Demolidor. E com ele trouxe alguém do cinema que era Smith. E na época foi uma revolução. O cara fazia cinema, vai pra quadrinho. Kevin Smith, ele era muito conhecido, né? Então ele escreveu o arco do Diabo da Guarda. Muitas pessoas não gostam, eu particularmente não gosto muito. Eu não gosto porque ele tentou fazer uma nova Queda de Murdock. Já tem uma boa, pra que fazer uma... É uma leitura bem difícil, cara. É difícil passar na metade do quadrinho, mas e você foi assistindo isso aqui. E com todo... você gostou, na minha opinião, pode me criticar tudo, mas
ele desrespeitou muito o Demolidor. Ele botou o Demolidor como se fosse um cara burro. Sério que ele ia acreditar que... Tá, ele é católico, mas... Sim. Não quero dar spoiler, mas... A inteligência dele, que era bem trabalho do Frank Miller... Sim. Ele foi deixada de lado. Foi deixada de lado. Tipo, eu também senti. Uma mentirazinha e... Não, o cachê assim, fala uma coisa e ele... Opa, eu acredito. É verdade. Cadê a parte que ele investiga? Mas depois dessa crise que teve, não só com o Demolidor, com os outros heróis, tinha que surgir alguém pra... Não, vamos levantar esse cara de novo, foi tão bom, fez tanto sucesso. Um personagem excelente, cara. Tem que ver que essa liberdade não é... Porque o Demolidor nunca foi esquadrão A. Ele sempre foi esquadrão B. E quando é B, a Marvel dá uma liberdade. Sim, aí eles trouxeram, no caso, o roteirista é o Brian Bendis, com o Alex Maliv, que eu particularmente gosto demais da arte do Maliv. Não, eu gosto muito da arte. Da pessoa, eu não gosto muito mais em pessoa. A pessoa dele eu acho muito... Eu não o conheço pessoalmente, então vou falando da arte dele, eu vou ser bem sério pra vocês. Ele casa muito bem com o Demolidor porque ele é um personagem urbano, então a arte do Maliv é aquela coisa mais suja, mais rabiscada, mais escura, então combina bem com o personagem urbano. Mas agora, gente, eu quero falar basicamente de um dos arcos que pra mim é uma das melhores coisas que você vai encontrar nas bancas, certo? Você vai estar lendo nas bancas. Se chama Demolidor do Mark Waid. Nossa, cara, o que o Mark Waid fez com o Demolidor é incrível. Cara, o que ele fez foi a mesma coisa que o Frank Miller fez antigamente. Ele reformulou o personagem. Ele simplesmente assim, gente, eu sou um super-herói. E ser super-herói é bom. Só pra você que não entendeu, depois do Frank Miller, de qualquer moda, só no ar, só sujo, só sofrimento. Só desgraça. Só desgraça. Cansativa até. Aí o Wade falou, gente, mas o cara é um herói. E só sofre. Pra que ele quer ser herói? E na primeira história, ele deixa bem claro o significado do nome dele. Eu sou o Demolidor, eu sou o desafiador, eu sou o atrevido. Exatamente. E já começa como se ele viesse daquela época em que as pessoas descobriram a identidade dele, né? Sim, então, isso é muito legal. Ele passa um tempo fora de Hell's Kitchen, aí como se exatamente, foi até uma época bem estranha que ele foi o demônio. Eu acho legal quando ele fala. Essa época foi esquisita na minha vida. Ele mesmo fala, eu achei legal que ele abre o jogo muito bizarro. Esquisita da minha vida. Aí ele esquece. Aí o pessoal, Matt Murdock, você é o Demolidor. Não sou nada e tal. Ele fica querendo disfarçar. Mas ele volta numa fase em que todo mundo de Hell's Kitchen sabia que o Matt Murdock era o Demolidor. E se não sabia, desconfiava. E outra coisa também, gente, que o Mark Waid trouxe foi, ele lembrou que o Matt Murdock é um advogado. Sim. Então ele consegue, gente, misturar o roteiro da ação de super-herói, né, com a profissão. Ele é um advogado. Eu seria muito coisa de tribunal aqui. Quando ele estava meio que esquecida das outras fases, aqui, não, eu sou um advogado. Tem muita coisa em tribunal aqui. Isso. É tanto que na segunda edição tem uma história que ela, inclusive, ela foi vencedora do Pennywise, né, que é o Oscar dos quadrinhos. Que é uma história muito bonita. É o Matt Murdock apenas, sem uniforme. Cara, que história fantástica. E aqui também ele encontra vários outros personagens icônicos. Ele encontra com Homem-Aranha, encontra com o Capitão América, com vilões conhecidos também, tipo o vilão do Destino. Ele tem uma fase que passa na Latvéria. O Garra Sônica, que é o vilão do Pantera Negra. É legal. E a arte. Não, eu só queria falar uma coisa. Aqui tem um Metaloid, tem um Polichinelo, muito bem funciona. Não é ruim como na época do Stan Lee, né? Eu acreditei, tipo, quando eu li a sinopse, antes de comprar isso aqui, eu li a sinopse, eu falei, calma aí, Metaloid, é sério Mark Waid. Mas quando eu li, encaixou, cara, não ficou aquele negócio ridículo. E o Polichinelo virou um vilão legal. E uma das coisas que eu gosto muito nesse quadrinho é a arte. A arte a arte é fantástica. Do Paulo Rivera, né? E a... Não, mas... Você combina demais com o roteiro do Mark Waid, né? O Mark Rivera só fez a primeira edição, que é uma arte que ele tenta assimilar a década de 60, 70. Aquela também do Station, né? Deixa aquela coisa muito visceral. Visceral, eu acho muito divertida. E outra coisa, eu nunca achei tão legal como ele trabalhou o sentido do Demolidor. Sim. Sim, o sentido radar, né? O sentido radar ficou muito legal. Então, pessoal, se você puder encontrar essa parte do Mark Waid, é só 100 volumes. Compre, cara. Muito boa. Bom, o Fim dos Dias já é uma fase mais... Eles continuam com aquela arte gore, com aquela arte agressiva.
Mas livre também, aquela arte. Aquela narrativa mais Frank Miller, sim. Até que eles trazem na arte como o Claude Johnson, né? Claude Johnson. Quando desenhou, que marcou uma fase no Demolidor, bora pra esse cara nada. E nessa história que é uma história meio futurística, você percebe o quanto que o Demolidor é mulherengo. O fim dos dias aqui, na realidade, é exatamente isso. São os fins dos dias do Matt Murdock. Gente, é isso mesmo. É o fim dos dias. Quer dizer que ele morre? Não, isso você precisa ler pra entender. Mas realmente a fase final do Demolidor para o Matt Murdock. Mais uma vez, a arte, ela realmente, pra mim, isso é pra mim, ela é um pouco cansativa, mas ela funciona. Funciona. O urbano. Pra trampo funciona. Mas o que resume Fim dos Dias? É uma homenagem ao Demolidor. Bem ao estilo Marvel. Se você não sabe o que é Marvel, é o Bel Urich, né? É o Ben Urich. Ele narra o Ben Urich, que é um personagem muito importante na cronologia do Demolidor. Tem vários personagens importantes, né? Tem o Ben Urich, tem o... Eu gosto muito do Ben Urich. Gente, eu não sei se vai ser spoiler, mas é da primeira edição. O Demolidor morre. Da primeira edição. Então não é um spoiler. Não é um spoiler, porque é na primeira edição. Se for, o spoiler tá na capa. Olha só na capa da gente. Desculpa, ele morre. Então, e antes de morrer, não vou falar quem matou, não vou falar nada. Ele fala uma palavra. Aí alguém grava e fala: Ei, Ben, tu viu o que o Demolidor falou? Aí tudo cara começa porque ele querendo saber o que essa palavra quer dizer. Sim. E com isso ele passa uma história do Demolidor todinha. Esse aqui é uma boa história, mas não começa por aqui. Se você quer começar a ler Demolidor, gente, esse encadernado aqui, fantástico, do Frank Miller. É a reformulação do Serão 3 edições, não tem mais coisa por aí. Então, e é a reformulação do Frank Miller pelo personagem. Temos também a indicação. Demolidor, que o Wade quer conhecer o personagem, quer acompanhar o personagem, assistiu a série, ficou, nossa, que personagem interessante. Vou com esse aqui. Esse aqui é muito bom. Aí só depois então você conhece a Elétrica, você conhece o Ben Urich, você conhece os amores dele, você conhece os aliados, o sócio do Matt Murdock como advogado. Sim. Aí você vai e vem pra cá, vem pro Fim dos Dias. Aí aqui sim você tem uma leitura mais completa depois de ter passado por tudo isso. Você vai entender melhor. E a gente tá de vez em quando lembrando da série. Gente, o que a gente achou da série? Vamos falar só um pouquinho da série, sem spoiler. O que nós achamos dessa série? Nós que lemos Demolidor há tanto tempo. Eu comecei a ler Demolidor em Super Aventuras Marvel. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês e com os telespectadores que estão assistindo a gente. Pra mim, foi, se não a melhor, uma das melhores adaptações dos quadrinhos pro vídeo. Seja ele no cinema, seja ele numa série, seja ele numa curta metragem. Eu foi a melhor adaptação. Eu confio no que você falou. Demais. Foi a melhor adaptação do quadrinho pra outra mídia. Gente, é o seguinte, Demolidor, a série do Netflix, que fantástico, que respeito ele teve pelo personagem. Sim. Mulheres fortes, a Karen Page, muito bem, muito forte, um personagem muito... Porque é o seguinte, cara, tem um episódio em que o Fog e o Murdock eles estão brigados, ela carrega um episódio inteiro sozinho nas costas. Ben Urich, cara. Gostei demais do Ben Urich. Achei legal o lance da mudança de etnia. Eu também achei interessante. Não incomoda. No começo eu fiquei meio ofendido. Mas depois, cara, aquele ator é jeito. Eu não vejo outro cara fazendo. Gente, ele já pode sair da tela e ir pro quadrinho porque combina. Não, saiu pra sair da telinha e pro cinema. Pode ser aquele cara. Uma das coisas que eu mais gostei também na série é o fato de que eu me vi lendo um quadrinho. Pra mim, eram 2 arcos. Né? É como se eu tivesse as mensais, né? Então, os primeiros 6 meses de mensal foi o arco dos russos. Aí nós tivemos ali um filhinho do Stick, uma história bem à parte, mas que é bem à parte entre aspas. É uma ligação muito importante para o universo que a Netflix está criando com a série do Punho de Ferro. Ali tem uma ligação forte com a série do Punho de Ferro. Tentáculo! E o segundo arco é o arco do Rei do Crime. Claro. E que senhor Rei do Crime. Nossa senhora, tem gente que fala mal, não gostou e tal. Mas, cara, a série não é do Demolidor. Não só constrói o Matt Murdock, não só constrói os personagens, ele constrói os vilões, constrói os personagens que... Mas eu até entendo, algumas pessoas reclamaram do Rei do Crime, e essa é uma reclamação que eu tinha até ver o episódio da infância do Rei do Crime. Aí eu entendi. Nossa. Porque ele, gente... ali não é o Demolidor ainda. E ali não é o Rei do Crime ainda. Exatamente. É o começo de tudo. O último episódio, que na minha opinião podia ter tido mais um episódio, porque eu achei o episódio final um pouco corrido, certo?
Então, o último episódio, ali sim, termina o Demolidor e termina o Rei do Crime. Netflix, pelo amor de Deus. Se for fazer uma segunda temporada... Confirmado. Não acaba com a história, que ali, pra mim, se for fazer uma segunda temporada pra estragar o que vocês fizeram na primeira, nem faça, pelo amor de Deus. Nem toca naquilo que ele dá obra de arte. E o que eu tô gostando desse universo, cara, são as referências. Sim. Muita referência ao tal de Justiceiro. Eu espero. Netflix, tá assistindo Netflix? Senhor Netflix? É a Fiennes. Lê essa fase. Por que é interessante a referência ao Justiceiro? Porque nas próprias revistas tem muita referência ao Justiceiro. O Mercenário, por exemplo, é um vilão não só do Demolidor, e também passa a ser vilão do Justiceiro. Então, é um banho de easter egg, né? Você que gosta de procurar esses segredinhos, cara, gente, tem um Stanley lá, hein? Tem um Stanley lá. Tem referência aos Vingadores ali também. Sim. Procure. Assiste mais 50 vezes. Bom, galera, esse foi o nosso papo descompromissado, como a gente disse, um papo tranquilo sobre os meus personagens favoritos da Marvel. E espero que a gente possa ter ajudado você a iniciar a leitura do Demolidor. Não começar só pela série. A série é muito interessante, mas pega o quadrinho, pega o hábito de ler, cara. Tudo nasceu aqui. Porque se a série foi boa, é sinal de que tem muito que veio de algum canto. Não foi o cara que criou aquilo, veio daqui, dos quadrinhos mesmo. Então é isso, galera. Esse aqui foi foi o primeiro papo Multiversos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Gostou? Valeu. Curte, comenta. Dê um feedback pra gente aí. Exatamente. O que tem que melhorar? Piorar? O cara é feio, quer mudar? Quer botar uma paniquete aqui? A gente coloca, a gente contrata. Gente, tchau. Beijo. Raio de luz.